Quando se fala em São Paulo, grande parte das pessoas pensa no trânsito, nos prédios, na vida agitada. Mas hoje, aniversário da cidade, a nossa equipe mostra uma outra face da cidade, a importância do café no desenvolvimento da metrópole. Acompanhe a reportagem de João Henrique Bosco e Flávio Dias. Quem vê o movimento, os arranha-céus, a vibração de São Paulo pode não saber. Mas a metrópole mais agitada do país já foi uma cidade simples, tímida, quase parada. São Paulo, desde a fundação, desde o século XVI, era uma cidade relativamente tímida, modesta, feita de barro, as pessoas tinham uns hábitos muito simples. Foi então que tudo mudou. Começou ali pelo Vale do Paraíba e depois ele foi se expandindo para a região de Campinas e tudo mais. E aí depois, com a estrada de ferro, isso com um forte investimento do governo na época, você tem um crescimento absurdo desse fluxo aí até do interior para Santos, e São Paulo passa a ser o ponto principal de negociação do café no Brasil e no mundo. Começava uma época de ouro que teve o auge entre os anos de 1880 e 1920. Esse dinheiro do café, ele passou a oferecer para a cidade a oportunidade de se transformar e de dar um salto. Então você tem, da metade do século XIX até o fim do século XIX, até o começo do século XX, uma transformação radical, principalmente nessa região que a gente está aqui, no centro da cidade, para que você pudesse ter, então, edifícios e uma cidade à altura do que era o luxo do café, do que era esse dinheiro do café. A cidade crescia em ritmo alucinante. Era preciso investir numa obra que atendesse à demanda por cultura dos cafeicultores. E foi assim, com esse objetivo, que em 1903 deu início à construção, que até hoje é um marco na história de São Paulo. O Teatro Municipal, reformado e reinaugurado em 2011, é talvez o principal símbolo dessa época. Com estilo arquitetônico inspirado na Ópera de Paris, foi palco da Semana de Arte Moderna em 1922, marco inicial do movimento modernista no Brasil. Construído para atender o desejo da elite paulista, para que a cidade estivesse à altura dos grandes centros culturais do mundo. Assim como o teatro, outros prédios são símbolo daquela época. É deste tempo o primeiro arranha-céu construído no Brasil, o edifício Martinelli. E também as ruas do Triângulo, ponto de concentração da vida social e comercial da cidade. Que a gente pode chamar de uma arquitetura do café, né, na virada do XIX, no começo do século XX. É uma arquitetura que traduz muito uma influência europeia, às vezes até que não era mais europeia, quer dizer, na Europa até uma coisa que já estava meio fora de moda, mas que é trazida para cá e relida. Esse edifício aqui do Banco do Brasil é um deles, também do começo do século XX. A gente tem no Teatro Municipal, eu acho que o resumo de toda essa história, em termos de estética, em termos de prazer, de cultura. E a gente tem ao longo, por exemplo, da Rua São Bento, a gente tem vários casarões. Se a gente parar um pouco para olhar no meio da correria da cidade, vários casarões também da virada do 19 para o começo do 20 que traduzem um pouco essa história. O cafeicultor Luiz Raffer, cuja história se confunde com São Paulo, define em uma palavra a importância do poder econômico do café para o desenvolvimento da metrópole. Decisiva, absolutamente decisiva. Nós estamos aqui em frente ao Teatro Municipal, que foi talvez o marco mais importante dessa fase áurea do café em São Paulo. Com a vinda dos imigrantes, com a miscigenação, com novas ideias, com bastante dinheiro, São Paulo sofreu um avanço brutal e repentino. Com a crise de 29 aconteceu outra coisa muito interessante. Esgotava-se o poder do café e permitia que os imigrantes fizessem a indústria de São Paulo. A indústria de São Paulo é filha do café, é resultado da cafeicultura. O café trouxe arte, trouxe desenvolvimento, construiu São Paulo e fez que a indústria de São Paulo se espalhasse pelo Brasil. Se o passado explica o presente, a São Paulo do futuro já está sendo construída. Eu digo que quem se queixa do tráfico de São Paulo, que é horrível, não merece morar aqui. É uma cidade vibrante,
É uma cidade que está fadada a substituir como centro cultural Viena, no fim do século retrasado, Paris, em meados do século passado, Nova York, no fim do século passado. Só vem para São Paulo quem tem confiança. Só vem para São Paulo quem tem esperança. Só fica em São Paulo quem tem competência.